Graça e paz. Vamos continuar lendo a carta de Pedro. Estamos meditando na carta de Pedro e vamos começar hoje o capítulo 5 da primeira carta. Vamos ouvir a leitura do versículo 1 até o 6. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Que Deus revele esta palavra ao nosso coração. Vamos voltar para o versículo 1 da primeira carta de Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, com eles. Pedro não está impondo nada. Ele não está obrigando a nada. Ele diz aqui: rogo, pois, aos presbíteros. Ele não está impondo, obrigando. Ele está rogando. Pedro está falando para aquelas pessoas que estão dentro do processo de comunhão, mas na liderança da igreja. Pessoas que foram colocadas por Deus na liderança da igreja. Presbítero, o que é? O que significa? Presbítero significa o mais experiente, que está há mais tempo na pregação da palavra. E Pedro se identifica como um presbítero com eles. Interessante. Ele não se apresenta como alguém especial. Não. Ele se apresenta como um presbítero com eles. Não acima deles, mas com eles. Pedro não se apresentou como alguém que manda e desmanda, manda em tudo,
alguém com domínio sobre os demais. De jeito nenhum. Pedro não se coloca numa posição de importância, numa posição de distinção. Eu sou diferente. Não. Ele disse: eu sou um com vocês. Eu sou um igual. Ele se colocou como um igual e não alguém acima deles. Isto é muito importante. Muito importante. O mais importante para Jesus é o que nós somos em Cristo. Aquilo que você é em Cristo é o que conta, é o que vale, é o que é importante para Jesus. Aquilo que você é. O verdadeiro cristão não disputa poder, não almeja lugares especiais, nem busca cargos de importância. Jesus quer que nós sejamos irmãos e vivamos como irmãos em uma relação de família. Nós temos que ter essa consciência de família, a família de Deus. Entre os irmãos, Deus levanta alguém que Ele quer usar como líder, mas não como dominador do rebanho de Deus. É bom já saber que o rebanho é de Deus. É de Deus. Vocês são de Deus. Eu sou de Deus. A igreja é de Deus. A igreja tem um dono. O rebanho tem um dono. E o dono é Deus. E nós fomos colocados para cuidar, para ler a palavra, estudar a palavra no grupo. E Pedro também depois de dizer: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, ele apresenta algumas características indispensáveis para o presbítero, para o pastor, para o líder cristão, e não só para o líder, mas também para todos aqueles que creem. Você pode ler novamente o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, versículo 1, parte B. Vamos destacar agora a parte B desse versículo. Pedro coloca duas coisas, para mim, são importantes demais. Ele vai falar de testemunha. Ele diz que ele é testemunha do sofrimento de Cristo, isto é, da morte de Cristo, da crucificação de Cristo, e ele vai dizer também que é coparticipante. E aí eu acho que ele está falando da ressurreição de Cristo e da ressurreição dele com Cristo, onde ele recebe a vida de Deus, o próprio Senhor em si, né? Vamos ouvir aí. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós,
eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Esta é a primeira característica que vamos destacar. Característica do presbítero, do pastor, do líder e de qualquer um que crer verdadeiramente na palavra. São duas coisas extremamente importantes. São duas coisas que para mim têm a ver com a morte e a ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição em Cristo. Pedro se coloca como testemunha do sofrimento de Jesus. Pedro foi testemunha ocular, mas também testemunha experimental de fé, porque tem aqui no caso de Pedro esses dois aspectos. 2 Pedro capítulo 1 versículo 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro então diz aí que nós, falando dele e dos demais colegas discípulos do Senhor, ele diz aí: fomos testemunhas oculares. Mas Pedro também foi feito uma testemunha pelo poder de Deus, uma testemunha experimental. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24: carregando ele mesmo em seu corpo sob o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Neste texto, Pedro não está falando do que ele viu, só do que ele viu acontecer com Jesus, mas também da experiência que ele teve com a crucificação de Jesus. Ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, aí Pedro se coloca no meio, está falando dele também, para que nós mortos, veja bem, nós mortos, Pedro agora está falando que ele morreu no sacrifício de Cristo. É uma experiência de fé agora. O que é uma testemunha? Uma testemunha da morte de Cristo, da morte de Jesus. É alguém que tem na sua experiência as evidências dessa morte de Cristo. Importante, irmãos, tanto para Pedro, o importante, tanto para Pedro como para nós, é ser testemunha experimental da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O sentido bem lato da fé é unir-se à pessoa de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 5.
porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se fomos unidos, aqui está o sentido bem lato da fé. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A fé na palavra de Deus nos leva a essa experiência de união com Cristo, tanto na sua morte como também na sua ressurreição. Primeiro, eu creio na minha atração no corpo de Cristo. Cristo me atraiu a si, me atraiu para o seu corpo quando de sua crucificação. Eu creio a minha morte com Cristo. Eu creio a minha ressurreição com Cristo. Eu creio que Cristo agora, a partir da minha ressurreição com Ele, Ele está em mim. Em mim Cristo é a minha vida, em mim Ele vive. Testemunha fala disso. Atos capítulo 1, verso 8. E depois o versículo 22. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Os fatos têm que fazer parte da experiência da testemunha. Como que vamos testemunhar o que nós não vimos, não conhecemos e não sabemos? Como testemunhar disso? Não tem jeito. Testemunho é contar algo que você viu, que ocorreu com você ou com outra pessoa. A testemunha, então, é a pessoa que participou da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Testemunha da morte de Jesus, testemunha da ressurreição de Jesus. É a pessoa que participou da morte em Cristo e que participou também da ressurreição juntamente com Cristo. Com Cristo nós morremos, diz a palavra, com Cristo nós fomos ressuscitados. E a partir da nossa ressurreição, Ele está em nós. O Espírito Santo, que trouxe a ressurreição a Jesus, também nos trouxe a convicção da nossa morte e ressurreição com Ele. Aqui está um ponto importante. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, que trouxe a ressurreição a Jesus, é o que nos trouxe a convicção da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. O Espírito viu Jesus morrer e ressuscitar e participou também da ressurreição de Jesus. E o Espírito Santo viu também a minha morte no corpo de Cristo e a minha ressurreição juntamente com Cristo. E Ele agora vem
nos trazer essa convicção de que nós morremos, nós estamos mortos e ressuscitados com Cristo. Essa testemunha que morreu ganha o poder da ressurreição. Agora está nela a autoridade do testemunho. Isto é, a demonstração da veracidade do fato através dela, da própria testemunha e da pregação do Evangelho. Testemunha da morte e ressurreição de Cristo, então, significa que nós vamos demonstrar que estamos de fato mortos com Cristo e que Ele é a nossa vida, que Ele vive em nós. Demonstrar que Cristo está vivo e vivendo com todo o poder em nós. Mas existe falsa testemunha, que é a pessoa que não viu o fato, não conhece o fato, mas se mete a falar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 a 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. É isso aí. Se Cristo não ressuscitou, e eu estou falando da ressurreição de Cristo, então eu sou uma falsa testemunha, porque Ele não ressuscitou. Mas Ele ressuscitou. Temos certeza, a palavra de Deus nos dá essa certeza que Ele ressuscitou. Mas nós também ressuscitamos com Cristo. Mas se você não está experimentando a sua ressurreição com Cristo, e você está falando, então você é uma falsa testemunha. Nós temos que viver dentro de dois prismas: o da morte de Jesus na cruz do Calvário e o da ressurreição, tanto a ressurreição que aconteceu em Cristo, como aquela que irá acontecer quando Ele voltar. Eu creio que é isto que Pedro quis dizer aos presbíteros. Os presbíteros de Deus têm as marcas da cruz e a manifestação da vida de Cristo neles. Esta é a primeira característica, a primeira qualidade de um verdadeiro líder que Deus levantou. Os pregadores de verdade e da verdade são marcados pelo carimbo da cruz do Calvário e têm a esperança da ressurreição. Esses pregadores morreram e ressuscitaram em Cristo, com Cristo, e Cristo é a vida deles. Agora tem esperança da ressurreição que irá acontecer quando Cristo voltar. Veja bem, eles experimentaram
a morte e a ressurreição com Cristo do ponto de vista espiritual, e tem também a esperança daquela ressurreição de quando Cristo voltar. Experimentaram já o poder da ressurreição espiritual juntamente com Cristo, porque a palavra de Deus garante que Deus nos ressuscitou com Cristo, como também tem a esperança da ressurreição que ainda acontecerá na vinda do Senhor. Versículos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Agora Pedro dá instrução como pastorear o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho tem um dono, e o dono é Deus. A primeira coisa que os presbíteros de Deus têm que ter é a consciência que o rebanho, que a igreja é de Deus. É de Deus. Por isso, é preciso respeitar o rebanho de Deus. É preciso amar o rebanho de Deus. É preciso ter cuidado do rebanho de Deus. Porque o rebanho é de Deus. Foi confiado, mas é de Deus. Deus não admite ditadores sobre o seu rebanho. Ninguém pode se colocar, irmãos, como dono do rebanho de Deus. A igreja de Deus não é autônoma. Ela não se dirige por conta própria. Aquele ditado popular que diz: eu sou dono do meu nariz, não funciona na igreja de Deus. Se você é um desses que pensam que é dono do seu nariz, você não é igreja de Deus, não. Essa é a filosofia de Caim. Você não é dono do seu nariz se você é rebanho de Deus. Sabe quem é o dono do seu nariz? É Deus. Deus é o dono do seu nariz. Dono não só do nariz, mas de tudo. Deus é o dono. Também a igreja não vive da opinião dos outros. Não dá para viver da opinião dos outros. A igreja vive da palavra de Deus. Se a opinião de alguém é a palavra de Deus, tudo bem. A igreja, ela vive da palavra de Deus. Não são os homens que ditam como a igreja deve viver, mas o viver da igreja é Cristo. Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo. Tem pastor que quer ditar como a igreja deve viver. Não. A igreja vive de acordo com o que Deus quer. O viver da igreja é o viver de Cristo nela e através dela. Cristo é a nossa vida, irmãos. Cristo é a nossa lei.
Cristo dirige a nossa vida, Cristo dirige a sua igreja com a sua vida, com a sua palavra e com o Espírito Santo. Entenderam? Cristo dirige a sua igreja com a sua vida, a vida dele, com a sua palavra e com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. E os presbíteros precisam estar atentos para isso. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você viu? Como que tem que pastorear o rebanho de Deus? Não por constrangimento. Significa o quê? Não por obrigação. Não é obrigação. Não é obrigação. Não é na base do dever. É espontaneamente como Deus quer. Se há uma coisa cansativa, é você fazer uma coisa por obrigação. Tudo aquilo que você faz por obrigação, ele cansa você. Tudo o que é obrigado, com o tempo fica enfastioso, fica maçante, enfadonho, fica fadigante, tedioso, cansativo e estafante. Não é obrigado, irmãos. Se você está vindo obrigado, você já está sentindo aí uma vontade de ir embora. Não é obrigação. É sabor da palavra de Deus. É amor livremente. É algo que acontece espontaneamente. É algo espontâneo. E é assim que Deus quer. Então, irmãos, Deus não quer que o presbítero, o pastor, o líder faça por obrigação. Não é pastorear por obrigação, por dever. Não encare as coisas de Deus como uma obrigação, certo? Não encare, por favor, nenhuma reunião da igreja, nada. Não encare as coisas de Deus como uma obrigação. Seja comprometido, sim, mas não obrigado. Seja espontâneo. Então, se eu não tenho obrigação, você não tem obrigação. E Deus não quer que você tenha obrigação, faça por obrigação. Mas você precisa ser comprometido. Espontâneo. Depois Pedro diz: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Significa o quê? Significa não querendo aproveitar-se do ministério para ter privilégio. Porque tem pastor que se aproveita do ministério
para ter privilégio. Sem interesse de lucrar com o rebanho de Deus. Nós não podemos ter interesse de lucrar com o rebanho de Deus. O presbítero não pode ser um agiota da fé. O presbítero não pode ser um agiota da fé. Não pode fazer comércio das pessoas que Deus salvou. Pedro também falou desse tipo de líder. Pedro também falou desse tipo de líder. 2 Pedro 2:3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Se os olhos do presbítero, do pastor, estiverem no salário, é sórdida a ganância. Deus vai cuidar desses aspectos também. Se foi Ele que chamou, se foi Ele que escolheu, se foi Ele que levantou, Ele vai cuidar disso também. Tem que ser por generosidade, irmãos, de boa vontade. É assim que o presbítero, o pastor, deve pastorear o rebanho de Deus. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você vê? Não como dominadores. Não tem que dominar nada. Não como déspota. Não como ditador. Não como dono do rebanho. Não como aquele que quer que a sua vontade prevaleça, mas como modelo. Como modelo. Que modelo? É o modelo da testemunha da morte e ressurreição do Senhor Jesus. É o modelo da pessoa que morreu e ressuscitou em Cristo, e Cristo é a sua vida. Cristo vive nela. É esse o modelo. É o modelo daquela pessoa que procura sempre dizer: Senhor, eu não tenho nenhuma condição, mas eu estou disposto a fazer aquilo que tu queres, porque tu és a minha condição e o meu tudo. 1 Pedro 5, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro agora fala do Supremo Pastor. Então, irmãos, embora o Senhor tenha separado alguns como líderes do rebanho de Deus, mas Ele mesmo é o pastor do rebanho, o pastor de todos nós. Jesus é o supremo pastor. E Pedro, nesse texto, também fala de recompensa. De recompensa. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa. Não é recompensa agora, irmãos, mas só quando fechar a cortina nós vamos receber a recompensa do Supremo Pastor. Não é recompensa agora. Só quando fechar a cortina nós vamos receber a recompensa do Supremo Pastor.
que ficar agitado atrás dos louros efêmeros que os homens oferecem, se o Supremo Pastor tem uma imarcessível coroa para oferecer graciosamente? Mesmo assim, estou falando de mim agora, eu não estou preocupado com coroa nenhuma. Não estou preocupado com coroa. Não estou com os olhos em coroa. Eu estou olhando para o Senhor, para mim basta. Eu nem sei exatamente o que são essas coroas que a palavra de Deus se refere. Eu não sei. Mas certamente saberei o que fazer com essas coroas. Apocalipse 4, de 8 a 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos destacar os versos 10 e 11. O que diz aí? Diz aí que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. É o que vamos fazer com as coroas. Então, não estou preocupado com coroa, mas com o Senhor, com aquilo que Ele diz. Versos 5 e 6. Estamos chegando para o final. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pedro agora exorta a juventude no ministério. Pastor jovem, né? O líder jovem. E de modo geral, que fossem atentos a algumas verdades que ele colocou.
Rogo igualmente aos jovens do ministério: sede submissos aos que são mais velhos no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Mas isso vale para todos, tá, irmãos? Vale para todos. Você pode pegar para você. Submissão é a palavra mais difícil do nosso vocabulário. Submissão é a coisa mais difícil, não só para os jovens, mas para todos. Normalmente, nós achamos que submissão é uma condição subalterna e inferior. Tem gente que tem vergonha de se submeter. Essa submissão tem que estar sendo feita no nível da humildade, como Pedro disse aí. E nesse ponto, nós nos lembramos do próprio Senhor Jesus. Jesus faz um gesto de humildade muito significativo. Jesus estava numa posição de Senhor e Mestre dos discípulos, mas mesmo assim ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu me encanto com isso. Me encanto com o que o Senhor fez, lavando os pés dos seus discípulos e enxugando-os. Isto nos mostra que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não era alguém arrogante, estufado, ufano, soberbo. O meu Deus está ajoelhado, cingido de serviçal e lavando calcanhares rachados e unhas sujas de pescadores indignos. Humildade. Humildade de coração. Humildade, irmãos, é uma palavra muito falada, mas pouco conhecida como experiência. O termo humildade, no seu sentido real, não faz parte de nenhuma filosofia humana. No seu sentido etimológico, é algo desprezível, que não faz sentido para uma pessoa. Os homens gostam da palavra importância. O que é humildade? Humildade não é pobreza. Muita gente expõe a sua pobreza para chamar a atenção de Deus, chamar a atenção para si e chamar a atenção do próprio Deus. Mas tem muitos pobres, arrogantes, orgulhosos e metidos à besta. Irmãos, um pobre metido à besta, metido à elite, é a coisa mais ridícula que existe. Humildade também não é rebaixamento. Muita gente, por medo, fica encolhida, cala-se, mas dentro fica o desgosto, o sentimento de não gostei,
E isso normalmente evolui para formas mais profundas de ressentimentos e até ódio. Humildade não é piedade externa. Há muita gente piedosa por fora, mas sem humildade no coração, porque a humildade é uma coisa do coração. A humildade está ligada ao coração. Em Josué capítulo 9, 3 a 5, tem um relato acerca dos gibeonitas. Essa gente, querendo ser aceita, usou de uma astúcia para impressionar Israel, que se tratava de pessoas humildes. E assim eles conseguiram enganar por um pouco de tempo que eram pessoas humildes. Humilde é assunto muito sério para ficar na periferia, no lado de fora. O que é humildade? Humildade é o reconhecimento que não somos nada. É sair do patamar da importância no coração. É no coração. Esta obra, só a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, pode operar em nós. Jesus lançou o seu convite: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A escola de Jesus é na cruz do Calvário. E quando nós nos identificamos com Cristo na morte, é que nós nos tornamos verdadeiramente humildes. Como reage um humilde e um não humilde? Mexe com os dois e verá a diferença. Se a reação for agressiva, é serpente. O humilde é manso. Jesus disse: manso e humilde de coração. Então o humilde é manso e o manso é humilde. Manso não é covardia. Covardia é agredir o outro, xingar o outro. Isso sim é covardia. Mas quando você tem toda a condição de fazer e não faz, é a mansidão, é coragem, não é covardia. Manso é a maior expressão de coragem que existe. Manso não faz barraco, é isso. O manso não faz barraco, não se mete em briga, confusão e escândalo. Se ficar magoado, bravo, nervoso, irritado, é cobra. É cobra. Pedro então está dizendo: meus jovens, eu rogo, não estou impondo, nem obrigando, que vocês observem esse modelo da humildade. O líder, o presbítero, o pastor mais velho ou jovem tem que conhecer a humildade no coração, a humildade de Cristo. Todo o rebanho de Deus é marcado no coração com a humildade de Cristo. Todo o rebanho. Deus resiste os soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Aos humildes Deus concede graça. Concede graça para ser humilde. Só a graça de Deus para nos fazer verdadeiramente humildes. Humilhai-vos
portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, ou melhor, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É Deus que exalta a pessoa, que eleva a pessoa. E Ele faz isso em tempo oportuno. A exaltação é por conta de Deus. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado, foi o que Jesus disse. Pedro colocou aqui dois caminhos diferentes. O de Lúcifer, que almeja subir os degraus da grandeza até igualar-se a Deus, e o caminho de Deus, o caminho que desce pelos degraus da insignificância e da humilhação até a cruz do Calvário. A humilhação tem a ver com a cruz de Cristo, ao meu ver, com a nossa morte na cruz. E a exaltação tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição com Ele. Por quê? Porque na ressurreição com Cristo, Deus nos exaltou, Deus nos elevou, nos ergueu. Fomos erguidos, levantados, elevados. Amém?